Esta semana, cientistas divulgaram mais um estudo feito com o relógio do Apocalipse, Cabrini. E olha que o resultado aumentou o alerta sobre a proximidade que a humanidade está do fim do mundo. Pois é, Carol, nunca estivemos tão perto disso. O novo registro desse relógio marca que estamos a exatamente 89 segundos do juízo final. Um número simbólico, é claro, determinado por riscos de todo tipo que o planeta corre. O tempo está passando e o planeta segue cada dia mais ameaçado. Catástrofes climáticas, chuvas intensas, enchentes arrasadoras. Do outro lado, secas extremas e incêndios devastadores. Fome, pandemias, tragédias. Os perigos da inteligência artificial. O avanço da tecnologia, ele instrumentaliza pessoas que podem estar mal intencionadas ou aqueles que querem atacar um inimigo a utilizar esse tipo de tecnologia. As guerras, os riscos de ataques nucleares. Desde o início da guerra, o local fica lotado. São cerca de 400 moradores que se reúnem aqui para se proteger dos possíveis ataques aéreos. Essa criança chorou e entrou em desespero ao se despedir do pai. A sirene é acionada nesse momento e a gente precisa se dirigir imediatamente até o abrigo, até o bunker. A lista de sinais é longa. Estes são sinais que sim mostram que as ameaças são reais e que as pessoas precisam estar alertas, que isso não é assunto de uma mitologia, de uma ficção científica. Isso é real, está acontecendo agora. Cada movimento representa o risco real de uma catástrofe global. Para os cientistas, a Terra tem data para acabar. E a ferramenta usada para chegar a essa conclusão é o que eles chamaram de o relógio do juízo final. O relógio é uma invenção milenar que nos ajuda a marcar o tempo. Os ponteiros avançam sem pausa, de certa forma regem as nossas vidas. O relógio do juízo final é ainda mais decisivo. Criado em 1947 para demonstrar ao mundo o nível global de ameaça que vivemos, hoje o relógio marca o horário mais preocupante da história. Agora, resta saber, quanto tempo ainda falta para o fim? Estamos a 89 segundos da meia-noite. Mas o que isso significa? Segundo o estudo, não é que o mundo vai acabar em menos de 1 minuto e meio. O que esse resultado aponta é que as coisas não vão nada bem. Para os cientistas, o resultado é um alerta, uma visão prevista na Bíblia sobre o fim do mundo. A ciência confirma o que a Bíblia diz. A ciência está mostrando que profecias escritas há milhares de anos, aqueles escritores inspirados por Deus não tinham como saber o que iria acontecer em 2025, neste século. Mas eles tiveram visão, entendimento, foi revelado para eles o que iria acontecer. E o que está acontecendo hoje, a ciência confirma o que foi escrito há milhares de anos, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. No livro do Apocalipse, a Bíblia já apresenta a realidade do fim. A palavra Apocalipse, ela quer dizer revelação. O sentido da palavra é algo que estava escondido, que as pessoas não entendem, foi desnudado, foi trazido para a luz. O relógio é uma representação simbólica desenvolvida por cientistas e físicos de renome, como Albert Einstein. Ele existe fisicamente, mas é uma criação para sempre alertar o mundo de momentos difíceis, de momentos que podem colocar em risco a nossa existência. Os especialistas envolvidos nos resultados do relógio do fim do mundo fazem parte de uma organização sem fins lucrativos, chamada de Boletim dos Cientistas Atômicos. 13 deles são vencedores de prêmios Nobel. Daniel Rose é o chefe dos pesquisadores do estudo.
todos de áreas diferentes, que incluem armas nucleares, inteligência artificial, clima e guerras. Em entrevista ao Domingo Espetacular, ele explicou como chegaram no resultado. Eu trouxe todos juntos e nós discutimos. Nós ensinamos uns aos outros sobre os riscos. Temos um recorte muito robusto e tentamos chegar a um consenso. Aqui está o estado do mundo. Com o que estamos mais preocupados? Quão urgentes são as coisas? E então chegamos ao tempo do relógio. Os cientistas avaliam todos os riscos do planeta. É muito perigoso agora, mas há muitas coisas que podemos fazer para reduzir o perigo. Então vamos fazer essas coisas. De tempos em tempos, eles fazem mudanças no relógio. Em 78 anos, já foram 26 atualizações. Quanto mais perto da meia-noite, mais próximos estamos do fim. Ou seja, poucos segundos aqui são decisivos para definir o futuro da civilização. Nós vivemos, sim, um momento de grandes riscos e que faz com que esse relógio, ao cada vez ficar mais perto da meia-noite, mostra que aquelas pessoas que fazem grandes e importantes análises internacionais estão em alerta. Estamos mais próximos do fim do que nunca, sem dúvida alguma. E só não vê isso quem não quer ver. O período em que o relógio ficou mais distante foi em 1991, marcado por dois eventos históricos, o fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim. Eram 17 minutos. Já no primeiro registro do século XXI, em 2018, o relógio apontou 2 minutos para meia-noite. Época de alertas para testes nucleares feitos pela Coreia do Norte. Em 2023, guerras e mudanças climáticas mudaram o ponteiro para 90 segundos. 90 seconds to midnight. E agora, 2 anos depois, 1 segundo a menos. Os sinais de alerta aparecem em todos os cantos do planeta. Tragédias diferentes que formam um cenário único de fim dos tempos. Nossos correspondentes internacionais relatam diariamente novas ameaças que podem apressar ainda mais o relógio do juízo final. Em pleno 2025, a Europa, que viveu os horrores de 2 grandes guerras mundiais, voltou a discutir formas de como se preparar para um conflito internacional. Algumas cidades europeias passaram a orientar a população sobre como lidar em situações de conflito armado. E alguns países estão montando ou reativando abrigos subterrâneos para enfrentar guerras nucleares. O mundo acompanha apreensivo o aumento da tensão entre as Coreias do Norte e do Sul. A última década foi marcada pela escalada de ameaças e provocações entre os dois países, incluindo o lançamento de foguetes e o rompimento do acordo de não agressão. Aqui na Ásia, a relação entre China e Taiwan também preocupa com a possibilidade de um conflito armado iminente contra a independência da ilha. Aqui nos Estados Unidos foi a força da natureza que mandou mais um sinal, desta vez devastador. Em Los Angeles, na costa oeste, incêndios sem controle destruíram casas, vegetação e colocaram em risco as vidas de milhares de pessoas. Aqui na costa leste, quem estava na Flórida viveu uma situação inesperada para o chamado estado ensolarado. Várias cidades foram atingidas por uma rara e intensa nevasca. Aqui em Israel, o cessar-fogo na guerra contra o Hamas não diminuiu o clima de tensão. A ameaça de novos conflitos armados assola a região e mantém o mundo em alerta. Os registros de tragédias humanitárias não param. No norte da África, a pobreza e a falta de trabalho estimulam a violência. Eu não diria que nós estamos perto do colapso, mas nós estamos no caminho dele. Diante de tudo isso, os 89 segundos do relógio dos cientistas estão cada vez mais alinhados com o que a Bíblia prevê sobre o fim dos tempos. A Bíblia e a ciência estão alinhadas nesta questão, mas envolverá outras coisas também, como fomes, como guerras, como o desamor entre as pessoas vão se tornar cada vez mais egoístas, mais
frias no seu comportamento. No grande relógio da humanidade, o tempo corre sem pausa. Para a ciência, cada segundo é uma contagem regressiva para a destruição. Para a fé, é um alerta. O relógio do juízo final, ele traz um alerta para todos. Porém, para quem vive na fé, para quem vive segundo Deus ensina, esta pessoa tem que viver pronta para morrer todos os dias, qualquer hora, pois nós não sabemos quando vai acontecer. A preparação, para quem crê na palavra de Deus, é crer naquele que já resgatou a nossa alma, já salvou a nossa vida pela sua morte na cruz. E se você crer nisso, viver em obediência, então ele te traz paz e tira totalmente o medo da morte. Foi ele quem disse, Jesus quem disse, quem crer em mim, ainda que morra, viverá.